Não existe construção sem riscos. Legislação, finanças e operações exigem atenção especializada. Por isso, oferecemos mais que apólices. Nós oferecemos consultoria de especialistas no setor da construção civil e soluções sob medida para o seu negócio. Para danos causados a terceiros ou proprietários da obra, conte com o Seguro de Responsabilidade Civil Geral. Para proteger o trabalho do engenheiro, nossa cobertura de responsabilidade civil profissional é indispensável. Reduza os riscos em todas as fases da obra com o Seguro Risco de Engenharia. Com o Seguro Garantia, a execução é realizada conforme o contrato e os adiantamentos financeiros ficam protegidos. E para os colaboradores, o seguro de vida da NC-SEG é a escolha ideal. Cumpre a convenção coletiva e cobre riscos dentro e fora do trabalho. Nossa equipe de especialistas conhece as exigências do seu setor e está pronta para atender seu projeto. Entre em contato conosco e proteja seu negócio com quem entende de construção civil. Olá, pessoal. Estamos novamente aqui com vocês para continuar falando sobre seguros, né? Estamos com o pessoal da NC-SEG e com o Domingos e com o Osmar, né? Obrigado por estarem mais uma vez aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho, para aprender um pouquinho mais sobre seguros. E aí, Jean, tudo bem? Puxa, tudo bem. Muito entusiasmado com a quantidade de informações que a gente tem tido nesses bate-papos aí. Bom, nesse bloco nós vamos falar sobre responsabilidade civil profissional. Exato. Então, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né, sobre como é que funciona isso, se ele é um seguro diferenciado dos outros, se ele já está englobado em algum outro, ou se ele complementa os outros seguros. Na realidade, ele é um seguro que está inserido no contexto, mas eu acho que antes de tudo vale ressaltar que ele está em pleno evolução no país, né? Porque até então, pela cultura do nosso país, a gente não tinha conscientização de fazer essa contratação, né? Então, assim, o RC profissional, ele é amplo, ele pode ser para diversas atividades profissionais: médico, dentista, engenheiro, arquiteto, corretor de seguros, síndico, cartorário, advogado, enfim. Mas, como a gente sabe, tem aquelas profissões, eu não vou citar o nome, que acham que são imunes a erro, né? E não contratam seguro, né? Mas as indenizações são bastante significativas, né? E especificamente, eu acho que aqui a gente tem que focar no RC profissional do engenheiro e do arquiteto, né? Que é o fórum, né? Que são o público que está com a gente, foco, né? É o foco. E é muito comum hoje a contratação, né? Por quê? Porque ele cobre erros e omissões, né? Então, esse é o grande ponto, né? A pessoa não pode achar que ela é imune a erro, né? Independente da experiência profissional, independente do tempo, independente da especialização, do que estudou, erros acontecem, né? E você consegue se mitigar porque você consegue proteger o seu patrimônio, né? Então, hoje você pode contratar na modalidade de pessoa física, como profissional autônomo, e também como pessoa jurídica, né? Então, assim, uma empresa de arquitetura, uma empresa de engenharia, ela tem os engenheiros responsáveis que assinam os projetos, né? Então, ela contrata e ela especifica o engenheiro que está sendo segurado através da identificação, se não me engano, é CAL, né? O número do arquiteto. Do arquiteto é CAL, né? CREA E o CREA do engenheiro. Isso. Então, assim, elas são identificadas. Por quê? Qualquer dano que venha a acontecer, ele vai ser responsabilizado, né? E o dano em uma obra pode consumir o patrimônio que levou uma vida inteira para juntar e formar, né? E hoje em dia isso está muito, muito atuante, né? O povo brasileiro está muito coloca na justiça mesmo, ou seja, não está satisfeito, ele judicializa, né? Então isso tem acontecido bastante. E como ele intervém? Por exemplo, acontece uma falha de engenharia, um projeto. Eu fiz o projeto errado, isso danificou, comprometeu uma edificação. Eu, como profissional, vou responder por isso, certo?
E esse seguro entra onde? Ele me ajuda em que sentido? Ele me reembolsa o que eu vou gastar com advogado, por exemplo, Na realidade, o que ele ou cobre indenizações, né? o que ele cobre é o custo de defesa, né? Todo o custo de defesa e a indenização, né? Do dano causado no caso, né? Porque quando você faz, voltamos ao questionário, né? Que é super importante, né? Então, assim, eu lido com obras ou com projetos de até X milhões. Então, aquela cobertura é o que você contrata, né? Então, assim, é muito comum hoje, né? Para ver custo, a pessoa, bota 1 milhão. Bota 1 milhão aí, né? É muito complexo isso, né? Porque às vezes a pessoa lida com projetos maiores, né? E isso dá exposição. E às vezes até pensando em pagar um prêmio menor, eu falo, olha, eu estou jogando com probabilidade, então eu tenho alguma coisa. Acontece muito. Até né? pensando nisso, né? E aí o que é bacana disso tudo é que quando a gente começa a conversar e começa a explicar o clausulado disso, é que é bacana, né? Por quê? Porque ele tem coberturas que ele nem imagina, né? Por exemplo, quanto custa um advogado para uma causa especializada dessa, né? Sem dúvida. E aí um alerta que a gente faz, né? Muitas vezes isso é a tarefa nossa, né? Como consultor e o Osmar como corretor, é analisar o clausulado das companhias. Porque a companhia registra um produto na SUSEP com as cláusulas que ela se predispõe a cobrir e ela coloca uma taxa. Então é muito comum você escutar uma pergunta assim: mas eu calculei um RC de 1 milhão e me custou 2 mil e o outro custa 7 mil. Qual a diferença? Né? A primeira coisa que está me roubando, né? A primeira coisa que passa na cabeça é que essa parte é que é a parte do clausulado. Por exemplo, tem a apólice de responsabilidade civil que ela cobre o custo de defesa, ela especifica, é a tabela da OAB. Né? E tem clausulados que não especifica. Você pode pegar escritórios de advocacia de Renome. que aí onera o custo. Então, assim, você tem que saber, essa é a nossa função. Olha, esse custa 2 por isso e esse custa 7 por isso. Qual você quer? A decisão final é do cliente. Mas a nossa função é de orientar. Via de regra, eles contratam de 2, tá? A tendência é essa. Mas ele está sabendo. Eu acho que esse é o nosso papel profissional. Até porque a gente também tem que ter uma apólice de RC profissional. Se a né? gente errar, né? Se a gente Nesse momento também errar, também ele tá com cobertura. também está com cobertura. Então, assim, Pode acontecer, eu vender uma polícia errada, né? Algum motivo. assim, até foge do exemplo do escopo, mas só para ilustrar, né? Por exemplo, o Osmar tem uma equipe, ele não é ele que faz todos os seguros. Sei lá, você é cliente dele no automóvel, renovou um carro com ele. Sexta-feira, o que acontece? Pode renovar aí. 5 vezes, o funcionário foi embora e esqueceu. Ficou na gaveta. Geralmente é sexta-feira que acontece Né? tudo. Lei de Murphy, no Lei de sábado, Murphy, não é? Lei de Murphy, É sábado verdade. bateu. A corretora é responsável. Sim. Então, E assume isso, posso né? dar um exemplo aqui? Claro. Tô te contando. Eu não vou citar o nome, mas vou ter que falar aqui que ilustra bem o que a parte de cobertura. Eu tive um colaborador que esqueceu de prorrogar uma apólice de obra. Esqueceu de prorrogar a apólice de obra. A apólice de obra não terminou no prazo e o meu cliente pediu prorrogação. Ele, ao invés de prorrogar, pedir naquele período que ele estava, deixou para a última hora também. Eu ia vencer 1 ou 2 dias e meu colaborador esqueceu de pedir a prorrogação, tanto para o seguro de obra quanto para o seguro garantia. O seguro de obra a gente ainda consegue dar uma conversada com a seguradora. O seguro de obra não, o seguro garantia não. O que aconteceu era uma instituição bancária de órgão público. Demorou 36 dias, ele também não cobrou a gente achou que tinha feito e tinha entregado, deu sossegado com o meu colaborador. Resumo da ópera: R$286 mil eu tive que pagar. Eu assinei minha apólice de RC profissional, porque gerou a multa de atraso e também por não apresentar a apólice. Então, porque tem a medição, né, tem o pagamento de prestação de serviço, e eu tive que acionar minha apólice de RC. Então, todo mundo está sujeito a erro. Não é um erro proposital, mas É um erro, falha né? humana. O nome, né, o nome lá fora é E&O, né? Erros e omissões.
ele tem cobertura para isso. E a gente no dia a dia, porque por incrível que pareça, um tipo de seguro desse importante, a gente ainda tem que vender. Né? Era para ser comprado, na realidade, né? Mas tem que vender. Então a gente usa muito esse argumento, né? Então, por exemplo, mas ser casado, comunhão, parcial de bens. Você está consumindo 50% do patrimônio da sua esposa. Se você errar, você está consciente disso? Ela está consciente que você não fez o seguro? Que ela vai estar respondendo por isso, né? Porque vai buscar o patrimônio, né? Então, assim, as implicações, né, são tão simples, mas geram tantas implicações que e o custo é muito baixo. O custo é muito Agora, na baixo. construção, essa responsabilidade profissional, né, ela é feita mais pelos profissionais ou pelas empresas? Tanto um pelo outro. Hoje, as empresas já estão tomando a precaução de fazer. Para Né? os seus, Contrata seus e profissionais. relaciona Mas o eu acho que é crédito muito todos. importante o profissional também ter essa consciência, Sim, né? sim. Porque hoje, né, a gente vê que nesse ramo, por exemplo, às vezes a pessoa ele não é efetivo 100% de uma construtora, ele presta serviço naquela construtora e ele tem outras atividades, né? Então ele contrata para as atividades dele na pessoa física e ele tem a cobertura para quando ele está fazendo os projetos da construtora, o pessoa jurídica, né? Que aí dá amplitude para a cobertura dele. Uma coisa importante para observar é a cobertura de retroatividade também. Se ele contrata hoje, ele pode contratar hoje com retroatividade de 12 meses, né? Na realidade, assim, o que o Osmar está falando é uma coisa muito importante, porque o seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro, como a gente chama no mercado, de cauda longa. Né? Então, assim, você contratou a primeira vez, né? Hoje eu contratei, e aí eu vou renovando, passou 5 anos. Se tem um sinistro do primeiro ano que você contratou, ele está coberto. Porque só se materializou lá o que ele não pode, o que ele não. Entendeu? O que ele não contratar no sinistro já. O que ele não pode é quando ele contratar quando ele já sabe do sinistro, né? Aí é outra conversa, aí não é legal, né? Mas ele tem a cobertura dele é cauda longa, né? Ou seja, ele vai buscar. Não é só naquele período do. E aí entra mais uma vez, eu gostaria de ressaltar a atenção e a especialização do corretor, né? Porque você pode trocar de seguradora. Você pode contratar com a A, no segundo ano com a B, no terceiro, mas é importante o corretor orientar que tem que manter a retroatividade, a data da primeira contratação. Eu contratei o seguro primeira vez em 2015. Qual foi a seguradora? Se foi um problema naquele período, ele vai buscar lá aquela seguradora de 2015. Ele ainda tem que lá. Tem um termo também que a gente chama de responsabilidade cruzada. O que é isso? O cruzada é mais conhecido na apólice de risco de engenharia. A empresa que está contratando a construtora, o contratante, no caso, a construtora vai assumir a obra, ganha uma licitação, vai assumir a obra, e ela contrata a subempreiteira para determinada execução, né? E aquela subempreiteira causou um dano à obra em que essa construtora está administrando, ela tem que ter um vínculo com essa construtora e automaticamente ela está coberta no eventual sinistro. Por isso chama-se cruzada. Ele pode contratar 1 ou 2 ou 3 subempreiteiras para aquela obra e se acontecer um dano, ela está com cobertura. Escrevi uma coisa importante que acontece e está dentro do clausulado do RC profissional. Quase todas as seguradoras elas têm uma verba de 30% para despesas emergenciais. O que vem a ser 30% para despesas emergenciais? Vou contar um caso mais drástico que aí depois a gente faz as elucubrações. Então, por exemplo, deu um erro na obra. Constatou-se o erro. O que acontece? É um caso que vai correr um processo. Sai morte de prisão. Prende o engenheiro, prende o arquiteto. Fim de semana. A seguradora não tem horário comercial. Esses 30% você pode usar para contratar um advogado que tem que ser um advogado, né, com conhecimento, né, para buscar e para providenciar um alvará de soltura para que ele não fique o fim de semana todo, né, dentro do Poxa, então no caso lá, erro, uma falha de projeto, caiu a estrutura do telhado. Eu vou ter que fazer um telhado novo, vou ter que remover aquilo. Esse seguro, então, de responsabilidade profissional e cobre o custo de reparo do telhado
E se ocasionei dano a terceiro, por exemplo, lesão Se houve até corporal, uma lesão, uma lesão no trabalhador, e tal, faleceu, uma ele morte. cobre esse advogado que vai me defender nessa causa. É isso também. Sim, Tá. custo do processo e a indenização. A parte de dano material, ela está parada na pólice de risco de engenharia, que você citou. Engenharia. Já a parte judicial, uma ação judicial, ou extrajudicial que seja para ele reparar, é RC profissional. E dentro da experiência de vocês, as empresas de engenharia no Brasil, construtoras, engenheiros, eles sempre fazem esse seguro? Não, Também não? não. Nós tentamos conscientizar sempre, né? E esse espaço aqui para nós está sendo até ótimo para isso, para conscientização. A importância de contratar. Imagina no canteiro de obra. Eu não sei como funciona a questão mais internamente, de uma fiscalização, mas é importante. Olha, eu me formei em engenharia e em 83 eu fui tocar uma obra. Eu não sei se tinha seguro de alguma dessas modalidades naquela época. Se tinha, eu não tenho, mas o meu de RC profissional com certeza não tinha. Assumi riscos tremendos aí. Exato. Você compromete o patrimônio, né, Jean? Você compromete o certeza. patrimônio, né? Porque uma ação judicial dessa não é barato. Não é barato. Eu acho que em todas as fases, né, da vida, quando você tem já um patrimônio formado, é complicado, e quando você está começando também, você está totalmente desamparado, né? Então é fundamental. Você vai gastar o que você não tem, ou você pode perder o que você acumulou. Com certeza. Nossa, mas assim, o quanto nós estamos aprendendo nesse. Vamos deixar um spoiler. Vamos deixar, né? Para vocês convidarem para o próximo, vamos deixar um spoilerzinho para o próximo? Vamos. Tem dentro da linha dos RCs, tem o DNO, Director and Officers, que são os diretores. Então, como você aproveitando a brincadeira, o Jean tá tranquilo na vida, foi convidado para ser diretor numa empresa, para aportar sua experiência. Uma grande empresa. Uma grande empresa. E ele foi. E não teve a precaução de contratar um DNO. Se naquele ínterim que você está lá dentro, que você está assinando pela empresa, ocorre qualquer coisa, você está respondendo com o seu patrimônio. Sim. Nossa, com valores absurdamente altos. Não são pequenos. Estou tentando puxar pela memória aqui uma montadora de automóvel que teve um problema com um dos CEOs, eu não estou lembrando agora. Mas ele teve que sair do cargo dele e deixou um prejuizinho lá. Hoje em dia, conselheiro está contratando DNO. Conselheiro. Então, com certeza, nós vamos ter que ampliar e fazer mais um bloco futuramente, né? Desses 4, né, que nós fizemos aí para poder conversar um pouquinho, aprender um pouquinho com vocês, né? E olha, sinceramente, eu quero agradecer muito, né? Esse compartilhamento de informações, de conhecimento, muita coisa nova, o quanto é complexo essa área, né? E o quanto é importante também, né? Então, Osmar, muito obrigado. E já fica, então, um spoiler aí para que a gente possa falar. Eu particularmente agradeço, né, a oportunidade. Sou um apaixonado por essa indústria, sou um estudioso, né? E sempre que tem essa oportunidade, né, da gente estar falando da instituição seguros e da importância dela para a sociedade, é muito relevante, né? E não é uma coisa de agora, tá? Tem uma frase que eu gosto de usar muito, que o Winston Churchill utilizava, que ele disse que se ele pudesse escrever no umbral de cada porta, ele escreveria a palavra seguro, porque as gerações futuras seriam menos pobres, né? Exatamente. Então, assim, muito importante. Que gira a economia, né? Fortalece a nossa economia também, né? Obrigado, gente. Obrigado, Jean. Eu também quero agradecer, né? Deixar minha participação aqui com vocês. Para mim foi muito uma satisfação imensa, né? De estar com vocês explicando. E o que a gente deixa de recado é procure um corretor especialista, que entende, para não só deixar seguro, mas explique de uma forma mais clara do que você está contratando, né? Mas é isso. Né? Obrigado, muito gente. obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Show.